Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Estamos na segunda sessão, que é sobre os símbolos da nossa fé, então estamos estudando aí o creio, o nosso credo é onde nós professamos a nossa fé. Estamos aí no segundo capítulo, que tem como título Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. E aí logo vamos entrar no artigo 2, que é em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor. Bem, então capítulo 2, ficamos estudando por 2 dias o número 422, esse pequeno parágrafo aí, 422. Hoje vamos entrar aí no 423, que é esse número em negrito do lado do seu catecismo. 423. Aqui diz o seguinte: cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu de uma filha de Israel em Belém, no tempo do rei Herodes Magno e no mesmo tempo do imperador César Augusto, imperador romano, o rei Herodes, o rei de Israel. Ok? E o imperador César Augusto, o imperador romano. Ele era carpinteiro de profissão, então Jesus Cristo, carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém, sob o procurador Pôncio Pilatos. Então, Pôncio Pilatos, um enviado então aí do Império Romano, para tomar conta, já que era um estado tomado, Então Israel era uma pátria tomada pelo Império Romano, então eles sempre colocavam ali seus governadores, aqui é chamado procurador, não é? Mas então alguém tinha que ficar ali tomando conta, claro, para manter aquele povo submisso a eles. Se bem que tinha então o rei Herodes, que era da parte dos judeus. Então eles tinham que ter um bom relacionamento aí, tanto o procurador, aí no caso o governador Pôncio Pilatos, que vinha do povo romano, e também com o povo, com as autoridades aí israelitas, não é verdade? Só que, claro, o Israel estava debaixo das ordens de Pôncio Pilatos, tinha que seguir as ordens de Pôncio Pilatos, porque era um território tomado, não é verdade? Durante o reinado do Império Tibério, senhor procurador Pôncio Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério, é o Filho eterno de Deus feito homem. Então, Filho eterno de Deus. Isso é um dogma da Igreja Católica. Então, quem que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade? É o Filho eterno, ele é gerado eternamente. É o Filho que não nasce, pois é Deus. Deus não pode nascer como uma criatura, ele é Deus, ele faz parte da divindade, é um grande mistério isso, porque é um filho gerado eternamente, que não nasce, mas ele existe. Ele é Deus tanto quanto o Pai, ele tem personalidade própria, ele é uma outra pessoa, diferente do Pai. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa. Mas então, se eles se conversam, se eles se amam, como é que ele não nasce? Então, pois aí que está. É um grande mistério, um mistério divino, que nós não compreendemos. Mas por não compreender, então a igreja tem que dogmatizar. Ela considera uma verdade de fé, uma verdade suprema de fé. Quando a igreja dogmatiza, é um dado da fé, um dado sobre Jesus, sobre o Pai, sobre Maria, sobre o que for, um dado teológico. Então, quando ela afirma esse dado teológico categoricamente, onde não existe nenhuma outra interpretação, onde não existe mentira, onde não existe inverdades, então ela dogmatiza como uma verdade de fé absoluta. O que é uma verdade de fé absoluta? Que não tem como você ir contra. Não tem como, porque uma verdade de fé absoluta, uma verdade é verdade. Então, por isso que a igreja dogmatiza o que são mistérios para nós. Então, o Filho de Deus, que é chamado também de Verbo de Deus,
que também é chamado de palavra de Deus. É o logos, logos em grego é palavra. Então por isso que é chamado de palavra de Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, onde o Pai é a primeira e o Espírito Santo é a terceira. Mas nem menos importante, o Espírito Santo não é menos importante do que o Filho e menos importante do que o Pai, de forma alguma. Eles são três pessoas iguais em questão de divindade, em questão de essência divina. Eles são totalmente iguais. Totalmente. A diferença entre eles é que o Pai é a fonte principal, é a fonte geradora, ele gera o Filho. Ok? E o Espírito Santo procede, porque não é gerado, o Espírito Santo não é filho. Então ele procede, quer dizer, ele vem. O que é proceder? É vir. Então ele vem do Pai e do Filho. Então veja que o Espírito Santo é o Espírito que vem do Pai, mas também vem do Filho. Por isso que muitas vezes aqui no Evangelho Jesus vai dizer que é o Espírito que vem de mim. Eu lhes darei esse Espírito Santo. Mas não é porque ele vai dar o Espírito que o Espírito é menor do que ele. Isso que eu quero que vocês entendam, fique bem esclarecido na mente de vocês. O Pai, o Filho e o Espírito, em questão de divindade, de essência, eles são totalmente iguais. Em questão de pessoas, eles são totalmente diferentes. O Pai é o Pai e nunca vai ser o Filho. Não é o Filho que gera o Pai, é o Pai que gera o Filho. Então, claro que existe essa diferença. E o Espírito Santo é o amor. É a terceira pessoa, é a pessoa divina que se chama amor. É ele que une o Pai e o Filho. Então, veja a importância do Espírito Santo. Veja se ele é menos importante que o Pai, menos importante que o Espírito. Não é. Ele é igual ao Pai e o Espírito em questão de essência e de divindade. Ok? Então, ele é o amor. Ele é o que liga o Pai com o Filho. Então, o Pai ama o Filho no Espírito. O Filho corresponde ao amor do Pai no mesmo Espírito. Então, o Espírito Santo é a intimidade entre o Pai e o Filho. Então, por isso que quando Jesus dá o Espírito Santo para nós, esse Espírito Santo foi derramado sobre o universo todo no dia de Pentecostes. Então foi o amor de Deus que foi derramado em nós. Vai dizer São Paulo, carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 5. Então veja, querido ouvinte da Cantate FM, né? Então, esse filho, estamos aqui falando do Filho, né? Claro que futuramente vamos falar do Espírito Santo com mais propriedade, sem dúvida. Mas hoje estamos falando do Filho. Então, é o Filho eterno de Deus que se fez homem. Que ele veio de Deus, como diz João 13:3. Ele desceu do céu, como diz João 3:13. Desceu do céu na Virgem Maria. Veio na carne, primeira carta de João 4, versículo 2. Pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Verbo, o que é o Verbo? Palavra. Ok? Palavra, logos em grego, verbum em latim. Mas é a mesma coisa. É o Filho. É o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então ele veio na carne, ele se fez carne. Por que ele se fez carne? Porque ele teve que se tornar um ser humano. Só que ele nunca deixou de ser Deus quando ele se fez carne. Ele nunca deixou, ele continua sendo Deus. Isso é muito bonito, nós já vamos ver aqui para frente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, o que é habitar entre nós? Se tornou nosso vizinho. Aí na sua casa não tem um vizinho aí do lado esquerdo, do lado direito, um vizinho de frente, quem sabe do fundo. Então habita junto com você. É vizinho seu. Então Jesus veio se tornar o nosso vizinho. Veio morar na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. Ok?
E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai. Vimos a sua glória. Que glória que eles viram? Lá no Monte Tabor. 3 deles foram lá. Jesus chamou os 3, Pedro, Tiago e João. Aqui quem está falando é João. Então por isso que ele disse, nós vimos a sua glória. Então, quando eles estão ali, os 3 junto com Jesus, eles veem a glória do Senhor ali, uma luz, uma claridade, eles veem quem é Jesus por dentro. É ali que Jesus, ele se manifesta quem ele é por dentro, ele deixa transparecer o que ele é por dentro. Então, uma manifestação divina acontece ali, né? É uma grande graça que Jesus permitiu para aqueles 3 verem. Essa graça maravilhosa, maravilhosa. E ali viram também Moisés e Elias. Mas pode pensar assim, mas esse negócio parece meio espírita. Como é que apareceu aí o Moisés? Como é que apareceu Elias? Então, lembrem-se, querido irmão, querida irmã, que as portas do céu estavam fechadas. Desde o pecado de Adão e Eva, quando todos foram expulsos do paraíso. Tanto os demônios quanto os seres humanos, por causa do pecado original. Então a porta do paraíso se fechou e o Senhor colocou ali 2 anjos com espadas enormes tomando conta dessa porta. Essa porta do céu só será aberta quando Jesus dá o seu último suspiro na cruz. Ali vai narrar o Evangelho. Narrar que o véu do templo se rasgou. O véu do templo. Mas o que tem a ver, Luiz Carlos? O véu do templo com a porta do céu? É a mesma coisa. O véu do templo, o que acontecia no templo? Bem, o templo ele tinha 3 salas. Uma sala grande de entrada, onde todas as pessoas poderiam entrar e oferecer ali os sacrifícios. Então tinha muitos altares de sacrifício ali, muitos sacerdotes ali, matando os animais que as pessoas traziam. Então ali era a primeira sala. A segunda sala é chamada Sala dos Santos. Ok? Então nessa Sala dos Santos é onde ali os sacerdotes ficavam em oração, ficavam em adoração, porque a Arca da Aliança estava na outra sala que é chamada Santo dos Santos. E esta sala principal e última sala, ela era separada por uma cortina que chamava-se véu, onde estava a Arca da Aliança. Ok? Onde se pegava o sangue dali daqueles animais que eram mortos. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, só ele sozinho, entrava naquela sala para jogar na Arca da Aliança ali o sangue daqueles animais. De alguns animais que foram mortos naquele dia ali, não é? Claro que todo dia sacrificava animal para Deus, sim, como eu estava dizendo. Mas naquele dia específico, então, o sumo sacerdote entrava ali e aspergia todo aquele sangue na Arca da Aliança, como já isso havia sido instituído desde o tempo de Moisés. Mas, então, quando Jesus, então, chama aqueles 3 ali, Pedro, Tiago e João, e leva eles ao Monte Tabor, e rezam ali, e ele mostra a sua glória, que assim, ele se deixa transparecer, chama-se transfiguração. Então a figura dele é transfigurada, quer dizer, aparece uma outra figura no lugar daquela que eles estavam acostumados a ver. Eles viam a parte humana de Jesus, nunca viram a parte divina. Então, transfiguração quer dizer você se deixar mostrar quem você é por dentro. Ok? Isso é transfiguração, muito bem. Então, nesse momento, eles viram Moisés e Elias. Mas por que eles viram? Porque a porta do céu ainda estava fechada e todos os mortos ficavam na mansão dos mortos, tanto os que morreram na amizade de Deus quanto na inimizade de Deus. Ficavam no mesmo lugar, separados por um abismo, como Jesus vai narrar no Evangelho, que tinha o tal do Lázaro e tinha o tal do homem rico,
O homem rico ficava se banqueteando todos os dias e Lázaro querendo comer alguma coisa, ele não dava. Então, aquela história ali, né, do evangelho que é muito bonita, que diz que tem um abismo que separava. Então, aí o homem rico já estava sendo atormentado pelo fogo, dizia: Pai Abraão, por favor, manda aí jogar uma gotinha de água aqui para mim, né? Toda aquela história ali maravilhosa que Jesus conta. Então, a porta do céu estava fechada. Então Jesus, sim, Jesus como no sábado santo, depois de morto, ele vai ali, quando ele ressuscita, ele vai visitar então a mansão dos mortos. Quando ele ressuscita, né? Ele vai visitar a mansão dos mortos, que é essa mansão que estavam todas as almas, tanto as boas quanto as más. As boas estavam esperando vir o Redentor, o Messias, o Salvador. Então Jesus vai visitar a mansão dos mortos e dizer: olha, estou aqui, cheguei. Chegou o tempo do cumprimento da promessa do meu Pai. Eu sou o cumprimento dessa promessa, então eu vim resgatar vocês aqui, levá-los comigo para o céu. Porque daí a porta do céu, da morte de Jesus, do último suspiro dele, a porta do céu se abriu. Então todas essas almas que estavam esperando o Redentor já foram para o céu. Ok? Então, nesse sentido aí, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós vimos sua glória. Bem, a glória, então, foi essa que acabei de falar, a transfiguração, que tem junto do Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Ele é a própria verdade. Pois de sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. João 1, 14, 16. Então João vai explicar bem direitinho no seu evangelho essa pessoa do Verbo que foi encarnado. Bom, enquanto ele era o Verbo, também nós temos que fazer uma distinção aqui, que espero que você nunca esqueça. Enquanto ele é somente o Filho de Deus, somente o Verbo, segunda pessoa, está lá no céu, junto com o Pai, junto com o Espírito, junto com os anjos, lá no céu, antes da encarnação. Então, essa segunda pessoa, a Santíssima Trindade, que é o Filho, que é o Verbo, não tem nome, porque Deus não tem nome. Quando Moisés perguntou o nome para Deus, ele falou: eu sou aquele que sou. Quer dizer, eu não sou identificado por um nome, eu sou aquele que sou. Não é um nome que vai me identificar, eu sou aquele que é. Não preciso de um nome para me determinar quem eu sou. Nós precisamos. Pois bem, para mostrar nossa identidade, Deus não precisa. Então, Jesus Cristo, esse nome, Jesus Cristo, que ele recebeu, ele vai receber depois que ele nasceu aqui, do ventre de Nossa Senhora. Recebeu do pai dele, da mãe dele, aqui na terra. Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Verbo de Deus, que é o Filho de Deus, ele só tem nome depois que ele é encarnado, que ele tem corpo humano. Aí ele recebe o nome como um ser humano. Não deixa de ser Deus, mas recebe o nome porque ele se tornou também, além de ser Deus, também agora um ser humano. Então, Jesus Cristo se refere ao Filho de Deus encarnado, ok? Antes ele não tinha nome, não tem, né? Movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, então movidos pela graça do Espírito e atraídos pelo amor do Pai, cremos e confessamos acerca de Jesus, quer dizer, sobre Jesus. O que nós cremos e confessamos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. Essa frase foi Pedro que falou quando Jesus Cristo escolhe ele para ser o chefe da sua igreja, chefe da igreja de Jesus Cristo. A única igreja que Jesus Cristo fundou aqui na terra é a igreja petrina, a igreja sobre Pedro, sobre o Papa, primeiro Papa Pedro, então a igreja católica, ok? A igreja católica, apostólica, romana, essa é a única igreja de Cristo que ele fundou aqui na terra, não fundou nenhuma outra. As igrejas protestantes, as igrejas dessa linha protestante, evangélica, enfim, eles se denominam assim, só foram surgir depois de 1.600 anos
que existia a Igreja Católica. Ok? Então vamos deixar isso bem claro. No século XVI, depois de 1500 anos, né? Século XVI. Então, depois de 1500 anos que vai surgir o protestantismo através de Lutero. Mas a Igreja Católica, a única Igreja de Jesus, que ele fundou aqui na Terra com seu sangue, essa igreja é a Igreja de Pedro, dos papas, dos bispos, Igreja Católica. Então ela permaneceu assim durante 1500 anos e depois da reforma de Lutero, então eles foram aí fundando igrejas protestantes. Mas eles foram fundando, homens foram fundando essas igrejas, não Jesus Cristo. Então vamos deixar isso bem claro. Ah, mas a bênção de Jesus também não está lá? Claro que está. Jesus não vai deixar ninguém se perder. Então ele quer tirar, ele quer, claro, trazer as pessoas para a verdade da igreja dele, as que estão em outras religiões completamente diferentes da igreja cristã católica, completamente. São igrejas aí que não conhecem Jesus, não sabem que ele é o Salvador, nunca ouviram falar disso, mas acreditam em outras coisas, não é? O islamismo, por exemplo, acredita em Deus, mas não acredita em Jesus, o Salvador, não é? As igrejas protestantes, elas acreditam em Jesus Cristo, claro, o Espírito Santo, acreditam que ele veio, sim, mas já não acreditam em Nossa Senhora, já a doutrina deles já não é tão plena quanto a nossa doutrina. Já não trazem os traços totais da verdade e da revelação de Deus, não trazem todos os traços da verdade, todos os dados da fé, eles não trazem, eles não conseguem isso. Ok? Então é diferente, claro que é. Mas vamos lá então. Essa frase, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi Pedro quem proclamou quando Jesus então vai dizer que ele é o primeiro Papa, que sobre ele então edificaria a igreja dele, não é? Então foi sobre a rocha, que é Pedro, né? Desta fé. Rocha desta fé, confessada por São Pedro, que Cristo construiu a sua igreja. Anunciar a insondável riqueza de Cristo, como está em Efésios 3:8. Agora, número 425. A transmissão da fé cristã é primeiramente o anúncio de Jesus Cristo, para levar à fé nele. Desde o começo, os primeiros discípulos ardiam do desejo de anunciar a Cristo, pois não podemos, olha o que eles diziam, pois não podemos nós deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:20. Como que eles iriam deixar de falar as maravilhas que eles presenciaram durante mais ou menos 3 anos ali junto com Jesus? Todas as maravilhas que ele fez, milagres, coisas impossíveis, maravilhosas, ele fez na vista daquelas pessoas. Ele pregou o evangelho do reino de Deus, que ele trouxe o evangelho, quer dizer, a boa nova, a boa notícia do reino de Deus. Que só ele, o Pai e o Espírito Santo viviam essa boa nova, esse evangelho. Então ele trouxe para nós, ele instalou aqui na terra, através da sua santa igreja, ele instalou a sua doutrina, a sua santíssima doutrina. Então isso sim ele fez. Então os apóstolos ardiam de desejo de querer pregar isso que aprenderam com Jesus. Coisas maravilhosas. Não é? E daí eles convidam os homens de todos os tempos, inclusive você e eu, a entrarem na alegria da sua comunhão com Cristo. Então agora aqui vamos citar a primeira carta de João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Então, primeira carta de João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam do verbo da vida, o verbo da vida é Jesus, porque a vida manifestou-se, nós a vimos e lhe damos testemunho e vemos, ou melhor, vos anunciamos a vida eterna que estava voltada para o Pai e que nos apareceu. Então o que vimos e ouvimos, vô-lo anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. Quer dizer, se você ouvir
a palavra de Deus, se você ouvir a pregação dos apóstolos, que são os bispos, hoje os bispos, né? Chamado de apóstolos. Quem que é o apóstolo hoje? Os bispos. Eles comunicam isso para os sacerdotes, ensinam a doutrina para os sacerdotes que pregam aí nas suas homilias. Então, se vocês, quer dizer, se eu e você, escutarmos bem essa doutrina e deixarmos ela penetrar em nosso coração, então nós estaremos em comunhão com eles, com esses primeiros apóstolos e com os demais apóstolos até hoje, os nossos bispos. Estamos em comunhão com a igreja. Quem são os bispos? A igreja também. Então estamos em comunhão. E a nossa comunhão, olha o que ele fala aqui, São João. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E isto vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A nossa alegria seja completa. Veja, então isto é a Igreja Católica. A Igreja Católica tem a missão, a função de proclamar a Boa Nova, de proclamar o Evangelho de Cristo. Porque a Igreja Católica, ela vive do Evangelho. Ela está em comunhão com todos os seus apóstolos desde os tempos de Jesus Cristo. E ela vem percorrendo o tempo, a nossa história, nesses mais de 2000 anos de caminhada. Ela vem percorrendo essa história, anunciando sempre o mesmo e único Jesus Cristo. Por isso que a igreja não pode mudar a sua doutrina, não pode mudar a moral dessa igreja, do que Jesus pregou, a moral que Jesus pregou. Principalmente quando ele, no Sermão da Montanha, ele retoma os 10 mandamentos e esmiuça aqueles 10 mandamentos de uma forma muito amorosa, muito maravilhosa. Então, ali está toda a moral dos ensinamentos de Jesus está nos 10 mandamentos. Então, a igreja não pode alterar isso, mudar isso, porque é a única verdade. Olha, se fosse uma das verdades de Deus, vamos dizer assim, poderia ser mudado, né? Mas é a única que tem, a única verdade que existe sobre Deus, sobre o céu, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, sobre o Pai. A única verdade é Jesus que trouxe. Então ninguém pode mudar isso. Então a Igreja Católica é a mantenedora da fé. É chamado de depositum fidei, depósito da fé. Então a igreja, ela tem em seu bojo, ela é o depósito da fé. Ela tem dentro dela a fé trazida por Jesus Cristo. Então por isso que não adianta as pessoas aí, homens, mulheres, aí com ideologias, querendo mudar isso, mudar aquilo, mudar que agora tem que ter o aborto porque o corpo é meu e etc. Então, são ideologias satânicas, ok? Contra a vontade de Deus. Isso não se altera. A igreja é retrógrada, a igreja é antiquada. Não. A igreja é viva. A igreja é renovada a todo instante pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus renova a igreja a todo instante, todo momento. Ela é renovada, mas é renovada no seu ardor missionário, mas não em doutrina e em moral, de forma alguma. A doutrina e moral é a mesma. O que é renovado em nós é o ardor missionário. E isso sim que tem que ser renovado. Bem, querido irmão, querida irmã, vamos encerrando por hoje, pedindo à Virgem Maria que esteja sempre em oração junto com cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo programa, se Deus quiser.